A decisão do STF é correta e precisa ser cumprida pela Câmara dos Deputados. Essa foi a posição do presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, sobre a decisão do Supremo pela cassação de parlamentares envolvidos no esquema do mensalão. Freire lembrou que, mesmo havendo possíveis contradições na Constituição Federal sobre o caso, a última palavra sempre será do tribunal. Eu acredito que foi a posição mais correta, até porque há contradição na Constituição Federal sobre o problema de cassar mandato de parlamentar. Há um princípio, no caput de um artigo 55, que diz que cabe à Casa a cassação do mandato do parlamentar. Isso é uma atribuição específica, mas ao mesmo tempo determina que perde mandato quem tiver sentença transitada em julgado de condenação criminal e que também tenha sido decretada a perda dos direitos políticos. E foi isso que o Supremo fez. E dando consequência, claro que o Supremo mandou que perdessem o mandato aqueles que foram condenados no processo do mensalão, os parlamentares envolvidos naquele episódio e que sofreram condenação por crimes comuns do STF. Nessa contradição, nesse conflito, evidentemente que a última palavra, e isto a própria Constituição determina, a última palavra é do Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal. O que cabe à Câmara e ao Senado, se tiver também senadores envolvidos, é cumprir a sentença. O parlamentar lembrou que o Congresso não tem o atributo de julgar e muito menos de revisar sentenças. Até porque uma coisa tem que ficar clara, o Congresso não é tribunal. O Congresso não vai fazer nenhuma revisão de nenhuma sentença de nenhum juiz, muito menos de uma decisão em última instância do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, por exemplo, alguém imaginar aqui abrindo um processo de cassação de um parlamentar que foi condenado com a sentença transitada em julgado, que não tem mais direitos políticos, e aqui se abre ampla defesa. Se defender de quê? Do crime que lá cometeu e que foi punido por quem de direito, e nós não temos essa atribuição de discutir crimes. Nós não julgamos ninguém por nenhum crime. Não é competência nossa e que, portanto, nesse caso, não adianta inventar crise institucional. É cumprir o que determinou o Supremo Tribunal Federal, a cassação dos mandatos dos parlamentares envolvidos no escândalo do mensalão. Roberto Freire criticou o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, por não concordar com a decisão do STF. Ele destacou que Maia deveria defender a harmonia entre os poderes. Ele pode falar como atual presidente, mas ele não será nem um presidente quando essa questão for ter que ser enfrentada pela Câmara dos Deputados, até porque isso não será agora. Isso vai demorar um certo tempo, do trânsito em julgado da sentença, de alguns embargos, alguns recursos em termos de embargo possam ser apresentados. Só aí, com o trânsito em julgado, é que virá para a Câmara. Será outro presidente. Mas, de qualquer maneira, o que está fazendo o jogo que o petismo pretende fazer no país. Primeiro, desmoralizar o Supremo. É a ideia de que pode mudar o resultado do Supremo Tribunal Federal na rua, nas pressões, nas manifestações, inclusive algumas delas claramente sediciosas. Eu tenho a impressão de que ele deveria conter-se. Ele, como presidente de um poder, teria que saber que há um preceito fundamental na Constituição brasileira, é que os poderes têm que trabalhar em harmonia. E ele não pode estar buscando exatamente a desarmonia, o conflito, a crise. Eu acho que ele está tendo uma posição evidentemente equivocada.